Olá pessoal, aqui é a professora Caroline Rodrigues. Vamos agora para a nossa aula de língua portuguesa aqui da Escola Cirilo Joaquim dos Santos, na turma do 8º ano. Ok, vamos então para a nossa aula de português de hoje, dia 25 de novembro. Vamos começar com a correção do nosso exercício. Lá na página 107 e 108, só o primeiro, segundo e terceiro. O primeiro tem um trecho do texto Irapuru, O Canto que Encanta. Vocês vão ler esse trecho e vão responder como se classifica a palavra belo. Certo jovem, não muito belo, era admirado e desejado por todas as moças. Esse belo está classificando o jovem, dizendo como que o jovem é, uma característica do jovem. Se é uma característica do jovem, então ele se classifica como um adjetivo, tá bom? Então, a letra B. A palavra belo foi modificada por outras duas palavras. Transcreva. Qual foi as duas palavras que modificaram o belo? A palavra não e a palavra muito. Ele não disse que o jovem era belo. O jovem, certo jovem, não muito belo. Então, essas duas palavras modificaram o adjetivo, tá? Que sentidos essas palavras atribuem à palavra belo? O sentido, o não tem um sentido de negação, tá? Tá negando. E o muito de intensidade. É o sentido dessas duas palavras. O não tem um sentido de negação e o muito tem um sentido de intensidade. A letra D. Se as palavras não e muito fossem retiradas dessa frase, haveria alguma alteração no sentido? Sim, haveria. Por quê? Se eu dissesse, certo jovem belo era admirado e desejado, ele teria um sentido. Quando eu coloco não muito belo, ele tem outro sentido. Então, essa nova frase, sem as palavras, certo jovem belo, indicaria que o jovem era belo e alteraria totalmente a ideia da frase original. Quer dizer que ele não era muito belo, certo? Letra E. Nesse trecho acima, a palavra é modificada pelo termo maravilhosamente. Qual a palavra que é modificada pelo termo maravilhosamente? Ele diz assim, certo jovem não muito belo era admirado e desejado por todas as moças de sua tribo, por tocar flauta maravilhosamente. O que ele fazia maravilhosamente? Tocar. Então, esse maravilhosamente, ele modifica o verbo tocar, certo? Letra F. Ao mesmo tempo em que modifica o verbo tocar, esse termo também sofre uma modificação. Qual a palavra que modifica o nome maravilhosamente? É a palavra bem. Porque ele simplesmente não tocava maravilhosamente, ele tocava maravilhosamente bem. Então, bem modifica a palavra maravilhosamente. Agora, o segundo que está na página 108. O segundo também tem um trecho aí. E a letra A ele pergunta. Ele diz assim, certo dia, já próximo do grande dia, ele pergunta, que informações as palavras e expressões destacadas nesse trecho transmite? Certo dia está indicando o tempo. Então, qual foi o tempo? Ah, um certo dia. E a outra que está aí em negrito, de lá. Catuboré foi à pesca e de lá não mais voltou. Qual lugar? Ah, foi de lá. Então, esse de lá, ele indica um lugar. E a sombra de uma árvore, qual foi o local? A sombra de uma árvore. Então, também indica um lugar, tá bom? Certo dia indica tempo e de lá. E a sombra indica lugar. Letra B. Qual a importância das palavras e expressões destacadas na construção do sentido do trecho? Essas palavras informam ao leitor qual o tempo e qual o lugar em que os fatos ocorreram. Então, elas situam a pessoa na narrativa, dizendo onde ocorreu e quando ocorreu. O terceiro, tem outro trecho aí que diz, o cantar do Irapuru ainda hoje contagia com seu amor os outros pássaros e todos os seres da natureza. Para transcrever as expressões que indicam tempo, ainda hoje. Qual é o tempo? Quando é que ele encanta, que ele contagia? Ainda hoje. Então, ainda hoje é o tempo. Como que ele contagia? Com o seu amor. Então, é o modo, tá? Modo com o seu amor. Então, está aí a resposta do nosso exercício. Certo, então vamos ver aqui um pouquinho sobre romances de aventura. Os romances de aventura compõem o gênero da literatura que gira especialmente em torno das viagens, do mistério e do perigo. O ingrediente essencial dessas obras é a ação, a qual domina a cena e é fundamental para desenrolar uma trama, tá?
Então, lá pela página de 119, vocês vão ver sobre os romances de aventura. Lembrando, nós temos aí um romance de aventura que eu quero que vocês façam a leitura dos 2 trechos, tá? Que aí nós temos 2 trechos do romance de aventura. Então, façam a leitura deles 2, tá? Um deles começa aí a origem da personagem Robinson Crusoe e sua primeira aventura. Na página 119 tem aí o primeiro fragmento. E na página 121 tem o segundo fragmento. Eu quero que vocês leiam ele para vocês poderem responder também o exercício que vai ficar aí pra gente, tá? E na página 121 a gente vai estudar sobre a figura de linguagem chamada paradoxo. Então, o paradoxo é uma figura de linguagem ou figura de pensamento. Também ela é chamada de oxímoro, e consiste na expressão e numa ideia de contrastante. Isto é, da posição, além de conter em si uma contradição. Então, são frases que trazem uma contradição, uma incoerência por apresentar elementos que se contradizem. Não basta haver oposição na ideia. Os elementos contrastantes, eles precisam também ser contraditórios. Exemplo, já estou cheio de me sentir vazio. Como é que a pessoa está cheia de se sentir vazia? Entendeu? Cheia, vazia, como é que tá? Aí são frases de famosos, tá? Essa aí foi de Renato Russo. A outra do Caetano Veloso. Se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Como assim? Para prender tem que soltar? A outra, estou cego e vejo. Arranco os olhos e vejo. Como é que é cego e vê? Como é que se arrancar os olhos ele vai ver? Tá? Então, essas aí são chamadas, essas figuras de linguagem são chamadas de paradoxo, tá bom? Ou oxímoro. Então, estudem direitinho na página 119, página 120, 121, 122, 123, onde tem um texto e onde tem a explicação. E lá na página 120 e 121, vocês vão responder o exercício primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula.